No começo da história de Jujutsu Kaisen, nós vemos que o Yuji engoliu um dedo do Sukuna, e ele conseguiu sobreviver, mesmo sendo falado que a chance era de 1 em 1 milhão, ou seja, de 0,0001%, isso é quase impossível. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Yuji conseguiu suportar o Sukuna e não morreu. Então, vamos lá! Galera, o Sukuna é uma maldição que dava trabalho para os feiticeiros da Era de Ouro, a era mais forte da feitiçaria. E ele era tão forte que depois que ele morreu eles tiveram que selar a sua energia amaldiçoada nos seus dedos e depois cortarem eles, porque senão o seu corpo não seria destruído. Sendo assim, só os seus dedos ficaram indestrutíveis. Então o garoto veio e engoliu um desses dedos nojentos, e surpreendentemente ele não morreu. Esse garoto era o Yuji Tadori, supostamente o único ser vivo na face da Terra que conseguiria fazer isso. E galera, eu peço pra você deixar o seu like no vídeo, porque sério, isso me ajuda muito. E também se você não quiser perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito, além de não perder nada, você ainda vai ser um dos primeiros a receber sempre que sair vídeo novo. Mas então, vamos pro vídeo. No primeiro episódio de Jujutsu Kaisen, o vô do Yuji tentou falar sobre os seus pais para o Itadori, mas ele não estava curioso em saber sobre eles, e por causa disso, o vô dele acabou morrendo sem contar nada. Mas os seus pais foram revelados no capítulo 143 do mangá, e a mãe do Yuji possuía pontos na testa, assim como Suguru Geto. Esses pontos indicam que o cérebro da sua mãe foi trocado, e este outro cérebro que tomou conta do seu corpo é um feiticeiro antigo que tem como técnica de maldição inata o poder de transferir o seu cérebro para o corpo de outras pessoas. E por isso fica essa cicatriz enorme na testa da pessoa, porque ele tem que tirar o cérebro para pôr o seu no lugar. E fazendo isso ele pode controlar o corpo como se fosse seu, e ainda pode até mesmo usar as suas técnicas de energia amaldiçoada. Então ela, ou isso seja lá o que for, se casou com um membro da família Itadori e teve o Yuji como filho. O Kenjaku, como é o nome do cérebro que possui essas pessoas, nunca rouba um corpo sem motivo. Ele sempre faz planos e sempre tem um objetivo. Então para ele roubar o corpo de uma mulher e ainda ter um filho com esse corpo, é claro que ele estava planejando alguma coisa. Então podemos começar com a primeira teoria. O Yuji é um útero amaldiçoado. Há centenas de anos atrás na história, um feiticeiro manchou e envergonhou uma família muito influente de feiticeiros. O seu nome era Noritoshi, da família Kamo. Ele foi descrito como o feiticeiro mais cruel da história, e isso não foi à toa. Ele começou a fazer experimentos para criar um híbrido entre humanos e maldições. Essa descoberta começou quando uma mulher nasceu com uma composição genética especial. Por causa disso, ela deu à luz a uma criança meio humana e meio maldição. E naturalmente a sua família e os seus amigos começaram a evitá-la. E o rumor sobre um bebê aberração se espalhou. Esta gravidez foi misteriosa, mas ela não teve escolha a não ser fugir. Então ela foi para um templo nas montanhas que era administrado por feiticeiros Jujutsu. Lá o Noritoshi Kamo a encontrou e a transformou no objeto dos seus experimentos. Ele tinha uma terrível obsessão em criar um humano perfeito, uma criança híbrida de maldição. Assim então, a fim de fazer os seus experimentos, ele aprisionou o primeiro filho da mulher. Além disso, ele forçou a mulher a engravidar e a ter mais desses filhos para sua pesquisa. Então ele fez a mulher ter 9 gestações e abortou todas elas. E esses filhos híbridos que eram só úteros, já que foram abortados, foram chamados de úteros amaldiçoados, pinturas da morte. Na verdade, esses úteros amaldiçoados tiveram 3 pais. A mãe deles, o espírito amaldiçoado que a engravidou e o Noritoshi Kamo, que misturou seu sangue com o deles. Tá bom, mas o que o Noritoshi Kamo tem a ver com o Yuji? E a resposta é tudo. O Noritoshi Kamo também possuía cicatrizes na sua testa, a mesma que o Suguru Geto e a mãe do Yuji possuía. Ou seja, o Noritoshi Kamo é um dos pais do Yuji. Só de saber disso, já podemos imaginar que ele não faria isso à toa. E com certeza ele estava planejando algo. Isso talvez possa explicar por que o Yuji era tão forte, mesmo sem ter o Sukuna.
E como eu falei, a primeira teoria é que o Yuji também seja um útero amaldiçoado. Já temos algumas pistas de que isso possa ser verdade, como por exemplo, o mesmo homem que criou os úteros também é um dos pais do Yuji, ou de onde vem a sua força desumana, que fez ele até mesmo bater um recorde mundial. O Kenjaku, que é o nome do cérebro, pode ter descoberto como aquela mulher conseguiu ter um filho híbrido de um humano e uma maldição. E assim ele usou a mãe do Yuji para ter o Yuji como útero amaldiçoado. Assim então o Yuji tem 3 pais. O Kenjaku no corpo da sua mãe, o seu pai biológico e um espírito amaldiçoado. A obsessão do Kenjaku era criar um humano perfeito, um útero amaldiçoado que tem a força de uma maldição e a aparência de um humano. E talvez o Yuji seja esse experimento perfeito, já que os outros úteros de cara já dava pra perceber que aquilo não era humano. Outra pista disso também é que o Suguru Geto, possuído pelo Kenjaku, conversou com a Sasaki, que era aquela garota do clube de ocultismo que apareceu no primeiro episódio. E falando com ela, ele agradece por cuidar do seu filho. Ele chama o Yuji de filho, e de fato, ele é o seu filho mesmo. Isso só nos mostra que ele está de olho no Yuji. Ele está observando o Yuji desde o começo da história, talvez desde antes. E por fim, a última pista de que realmente o Yuji possa ser um útero amaldiçoado é que os úteros amaldiçoados possuem um vínculo um com o outro, como compartilhar memórias e sentir quando seu irmão está em perigo. Até agora, dos 9 úteros registrados, apenas 3 deles foram mostrados: o Keshizo, o Esu e o Choso. O Keshizo e o Esu foram mortos pelo Yuji e pela Nobara, e dos 3, só sobrou o Choso. Um pouco mais pra frente na história, o Choso acaba vendo uma memória dele com seus outros 2 irmãos e o Yuji, sentados em uma mesa e se divertindo, como se todos eles fossem irmãos. Essa memória foi algo chocante pra ele. Ele não podia acreditar que alguém que matou seu próprio irmão compartilha o mesmo sangue. Então, um pouco depois na história, um efeito do Choso veio à tona. Ele pode sentir o perigo dos seus irmãos mais novos, não importa o quão longe ele esteja. E no caso do Yuji, ele sentiu a sua morte se aproximando, quando ele deveria apenas ter sentido sobre os seus irmãos. Essa sensação reforçou ainda mais a sua convicção de que o Yuji é o seu irmão. E de fato, se pararmos para pensar, ele é mesmo. Como vimos, a mãe do Yuji na verdade é o Kenjaku, e um dos pais do Choso também é o Kenjaku. Só que nos 2 casos, ele estava com corpos diferentes, então podemos dizer que eles são meio-irmãos. Mas isso não faria o Choso sentir o perigo do Yuji, já que a genética deles são totalmente diferente. Apesar de ser o Kenjaku nos 2 casos, ele estava usando corpos diferentes, tanto que o Choso ganhou a habilidade de sangue da família Kamo. Isso pelo Kenjaku que estava no corpo do Noritoshi Kamo ter dado seu sangue para o útero. Então a única explicação seria que o Yuji também é um útero amaldiçoado. Ele sendo um útero amaldiçoado explicaria como ele conseguiu suportar o Sukuna, já que ele seria o humano perfeito, com o corpo mais resistente de todos os humanos. Talvez esse seria o plano do Kenjaku desde o começo, criar um receptáculo para o Sukuna. Isso explicaria o Yuji ser o 1 em 1 milhão. Bom, então vamos entrar na possível segunda teoria. O Yuji é da mesma linhagem sanguínea do Sukuna. Continuando com a teoria de que o Kenjaku está querendo criar um receptáculo para o Sukuna, a melhor alternativa para ele seria pegar alguém da sua descendência, que compartilha os mesmos laços sanguíneos, já que assim seria mais fácil do novo hospedeiro suportar o Sukuna. Se o Yuji fosse da linhagem do Sukuna, tudo isso faria sentido. A sua força faria sentido, já que seria uma genética. E também explicaria por que o Kenjaku tinha interesse nele e o observava. O Kenjaku poderia ter roubado o corpo da sua mãe só para ter um filho que seria descendente do Sukuna, e assim poderia se tornar um possível receptáculo para ele no futuro. A primeira pista que indica isso é o estilo de luta dos dois. Tanto o Sukuna como o Yuji juntam energia amaldiçoada na mão para aumentar os seus ataques. Isso poderia ser uma técnica de família. E uma outra pista que também pode sugerir isso é que a alma do Sukuna é idêntica ao Yuji, o que nos leva a uma outra teoria ainda. Mas espera aí que já eu explico a terceira.
Quando o Yuji estava inconsciente, a sua alma se encontra com a alma do Sukuna, e eles fazem um pacto. Você pode perceber que a alma do Sukuna é quase idêntica ao Yuji, mas dá pra perceber que os dois são diferentes. Você pode achar que isso acontece porque a alma do Sukuna está no corpo do Yuji, mas se lembrarmos do que o Mahito falou, você vai ver que isso não faz diferença. O Mahito disse que não é a alma que mora no corpo, mas sim é o corpo que se conecta com a alma, mudando toda vez que a alma mudar. Isso pode mostrar que quando o Sukuna estava vivo, antes dele se tornar uma maldição, ele era do mesmo jeito que hoje. E essa semelhança pode indicar que o Yuji seja descendente do Sukuna. E por fim temos a terceira teoria. O Yuji e o Sukuna são a mesma pessoa. Na história, o Sukuna é considerado uma verdadeira lenda japonesa. Ele é um ser com 4 braços e 2 faces. E em alguns lugares, a lenda diz que o Sukuna era um espírito gentil que salvava os moradores. Mas já em outros lugares, a lenda diz que o Sukuna era mau, e que ele matou e torturou várias pessoas. Porém, como em Jujutsu Kaisen o Sukuna é apresentado como puro mal, talvez o lado gentil do Sukuna poderia ser o Yuji. Essa teoria explica que o lado mal do Sukuna foi selado nos seus 20 dedos, enquanto o seu lado bom reencarnou como o Yuji. Isso explicaria porque o Yuji é um em 1 milhão, que pode ser um receptáculo do Sukuna. E também porque o Yuji já tinha habilidades físicas sobre-humanas antes mesmo de comer o seu primeiro dedo amaldiçoado. E também explica porque o Yuji consegue suportar e até mesmo controlar o Sukuna, já que ele está apenas controlando o seu lado mal. Mas então galera, isso aqui é só teoria e especulação, mas comenta aqui qual das teorias você achou a melhor. Eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, porque o seu like me ajuda muito. E se você não quiser perder mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque além de não perder nada, você ainda vai ser um dos primeiros a receber o vídeo. Assista também os vídeos que estão passando pela tela, que eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir, até a próxima e fui!